objetivo principal dessa aula é que a gente chegue à percepção do papel da família no desenvolvimento da sociedade e de nossa responsabilidade pessoal dentro desse grupo familiar. Certo? E aí temos alguns objetivos que são os assuntos que a gente vai conversar aqui hoje. Vamos conversar sobre a importância do núcleo familiar para o crescimento e desenvolvimento da sociedade, demonstrar que viver bem em família é melhorar o relacionamento dentro de casa, mostrar a importância de iniciar a educação no lar desde a primeira infância, não transferindo nossas responsabilidades para a escola, e mostrar que, embora nos firmemos em grupos familiares, a verdadeira família é a universal. Certo? Então, vamos lá. Família. Em algumas palavras, o que é a família para você? Vamos lá conversar. O que é que vocês acham, consideram, têm na concepção de vocês que é família? Diga aí. Vamos aproveitar que estamos em poucos, não tem ninguém vendo, só o YouTube que vai ver, mas vai ver depois, né? Vocês não estão ao vivo agora, então vamos conversar. Vamos fingir que estamos sem microfone, sem câmeras, sem vergonha. Me diga aí, o que você acha que é família? Eu vou botar meu microfone para você, porque hoje nossa equipe também está reduzida. Ali, na minha experiência, e turma, na minha experiência, a família, para mim, é o lugar mais verdadeiro que eu vou encontrar na minha existência. É o lugar que eu posso ser eu mesma, que não tem cobrança, censura, que a gente discute, briga, se zanga, e daqui a pouco está se amando de novo. Então, é a melhor experiência que a gente pode vivenciar, é ter uma família. Muito bom. Quem mais? Me diga aí. Espera aí, deixa eu chegar o microfone para todo mundo ouvir para você. Você fica? Ah, eu quero. Olha só. Já está contratada. Vai lá. Eu acho que tem um significado amplo, né? São pessoas que a gente tem vínculo consanguíneo, vínculo de afeto, né? Então, não são só aquelas pessoas que estão relacionadas com nossa genética, pai, mãe, filho, né? Que vem do mesmo sangue. São pessoas também que a gente conhece durante a vida e a gente vai tendo afinidade, vai acolhendo e vai se transformando no decorrer do tempo também nossa família, né? E nem sempre a gente não tem julgamentos dentro da família e tudo, mas acho que a gente vem nessa família para poder crescer, evoluir, né? Eu acho que é bem amplo esse significado de família. Isso mesmo. As duas colaborações de vocês foi riquíssima e a gente vai falar bastante sobre isso. Quem mais? Eu arrumei uma ajudante aqui, ó, meninos, tá vendo? Já recrutei para o curso básico. Obrigada, obrigada. Quem mais? Me diga aí. O pessoal do fundão aí. Esse casal maravilhoso aí. O que vocês pensam sobre família? São vocês mesmo. Bota aí, Vinícius, para eles falarem. Bom dia. É livre e espontânea pressão aqui. Família, para mim, é o início, né? É onde onde tudo começa. É onde o ser vai ser formado através de toda a bagagem que ele tem, ele vai ser polido. É através daquele núcleo ali que vai se formar vai se formar e vai dar início a uma nova experiência encarnada, né? Eu acho que família é isso. Isso. Pode só ser positiva, muitas vezes, na maioria, o que nós torcemos, como possa ser negativa, mas de qualquer forma não deixa de ser um aprendizado. Isso mesmo. Quem mais? Diga aí para mim, você, família. Ele lá do fundão, eu hoje quero ouvir todo mundo aqui. Nós estamos pouquinho, eu quero ouvir todo mundo. Estamos na aula 18, eu já tenho intimidade para brigar e puxar a orelha de vocês também. Diga aí. O colega falou do início, né? Eu acho que não necessariamente discordando. Cada um aqui tem a sua... Não existe certo e vendo de uma errado. perspectiva distinta. Como é seu nome? Augusto.
Porque sabe por quê, Augusto, que eu estou fazendo essa questão de perguntar para todos vocês? Porque nós estamos inseridos em grupos diferentes, famílias diferentes. Uns têm família mais fácil, como ela falou, outros têm uma família mais difícil de convivência, outros nem têm família, vivem só, né? Tem a família originária, né? Mas vivem só. Então, eu gosto de ouvir vocês para a gente ir somando. Diga aí, Augusto. É isso, assim, não necessariamente discordando, mas eu acho que a família é o meio, né? Não, nem o início, nem o fim. Porque o início a gente não sabe quando foi e o fim não vai acontecer. Não existe um fim para o espírito, né? Nem sei se uma finalidade, mas um fim certamente não. E aí a gente está nesse meio do caminho, e o meio do caminho, a circunstância de produção, né, ou pelo menos de acolhimento desses espíritos no meio do caminho é a família. Eu acho que a família é esse organismo de acolhimento desse espírito no meio do caminho, no meio do percurso dele. É isso. Perfeito, concordo com você bastante, né? E isso que você me disse aí, a gente vai falar aqui muito, é um conceito bem amplo, né? O conceito de família universal, né? Porque a gente vai passando em diversos núcleos familiares durante as encarnações, né? E as desencarnações também, porque quando a gente está desencarnado no plano espiritual, nós também estamos inseridos numa família. Às vezes, uma família que teve um contato sanguíneo recente, né, da sua última encarnação, às vezes, uma família que teve um contato que você já nem lembrava mais, porque estava encarnado, e quando retornou, recobrou esses laços, e, às vezes, espíritos que a gente encontra lá na dimensão espiritual, que não tiveram nenhum laço sanguíneo, mas que também foram sua família, né? Então, a sua definição é perfeita, né? Entra bem no conceito da família universal, né? Que somos todos irmãos. Mais alguém? Família. Quem mais quer falar sobre família? O que é família para você? Diga para mim. Eu vou levar meu microfone, que eu estou pertinho aqui. Diga para mim o que você acha que é família. Eu? Você não tem família? Ó, essa aula, todo mundo pode opinar alguma coisa, porque todo mundo está inserido dentro de uma família. Se não está agora, como eu disse, vive só, mas já esteve, né? Então, diga aí. Eu vejo a família como uma ferramenta, certo, para a gente progredir a nossa evolução, porque já que somos seres sociais, precisamos da família, que é um meio social. E na família que a gente, como diz Chico, né, a gente paga o nosso cadinho. Cada um tem Cadinho, né? cadinho de todo dia. Paga o nosso cadinho. Cadinho. Vini é mineiro, né? Então ele entende o mineirês perfeito. Diga aí, Eliane. Bom dia. Meu filho disse que o coração da mãe dele é um coração grande, que ela pariu um filho e tem 300. Então, família, para mim, é conviver com pessoas, respeitar o pensamento deles. Eu digo que a minha família é eclética porque tem evangélico da Assembleia de Deus, tem ateu, tem católico. Isso dentro da minha casa, meus filhos. Então, família é você respeitar cada qual o seu espaço e dividir o amor, dividir a atenção. Sempre ter uma soma para poder essa divisão ser maravilhosa. Ontem eu passei o dia com meu filho, minha nora, visitando o local onde vai ter o retiro dos jovens do PNL, da Assembleia de Deus, para a semana. E eu vou participar no domingo. Estou como voluntária para ajudar na cozinha de uma coisa que é da Igreja Assembleia de Deus, e eles sabem que eu frequento o Centro Espírita. Então, há um respeito entre a família, e isso é uma união de seres que estão aqui para evoluir. Eles entendem a minha evolução e eu entendo a deles. Para mim, família é só isso, um monte de gente doida junto. Essa foi a melhor definição, né? Um monte de gente doida, não diria doido, mas um monte de espíritos imperfeitos, né? Se ajudando ali mutuamente, crescendo juntos, né? Então, vamos lá, ó.
é uma organização de espíritos encarnados e desencarnados, e ou desencarnados, que, através da convivência, se responsabilizam a executar projetos comuns. Né? Todo mundo concorda com isso? Então, vamos lá. Aí eu trouxe aqui, ó, do livro de Adenauer, né? Paz no Dia a Dia, que ele diz assim, ó, sua família é seu grupo de crescimento espiritual, que você deve preservar, harmonizar e para a qual deve oferecer a sua paz. Pense sempre em transformar o ambiente familiar no melhor lugar do mundo, no qual você se sente muito bem, por ser o lar que você mereceu. Faça de tudo para que seu ambiente familiar seja o mais harmônico possível, evitando exigir dos outros o que você não deu, nem o que eles não possuem para lhe dar. Comece a doar sua paz interior em casa, a fim de que seu lar seja o ambiente de melhor vibração, onde habitam espíritos do bem. Fácil? Não, né? Não é fácil, né? Eu falei aqui no início que a gente tem famílias fáceis, famílias difíceis, mas eu acho que família, né, colocar pessoas, por menor que seja a família, pai, mãe, filho, mãe, mãe, filho, pai, pai, filho, não interessa a configuração da família. 2 pessoas, 3 pessoas, o mínimo, é difícil, porque são pessoas com uma bagagem, né, com conceitos, com vivências, com arquivos, né? Aí vamos falando, espiritualmente falando, com arquivos, com memórias de várias encarnações, que estão ali esquecidas, mas não apagadas, né? Que vem essa tona quando a gente toca em algum sentimento, aquilo vem do nosso inconsciente para o consciente, a gente às vezes não sabe o porquê. Então, não é uma tarefa fácil, né? Nada de fácil. Mas ele diz ali, ó, cadê onde está o trecho que ele falou assim? Que é o melhor, o ambiente familiar é o melhor lugar do mundo no qual você se sente muito bem. Então, eu tenho esse conceito, sempre tive, concordo com a Adenauer, que a gente tem que fazer de tudo para que o lar seja esse ambiente. Né? Eu acho muito triste, eu acho que talvez vocês já tenham passado por isso, ou tenho ouvido pessoas dizer isso, assim, eu não tenho vontade de voltar para casa, né? Às vezes eu fico no meu trabalho até não sei que horas, que é para quando chegar, minha mulher já está dormindo, meu marido já está dormindo, ou eu saio muito cedo, porque é uma briga danada de manhã, no café da manhã, então eu prefiro sair. Eu já ouvi vários relatos, e eu acho isso muito triste, né? Porque eu acho que realmente, eu concordo com esse texto aí de Adenauer, o lar tem que ser esse lugar. Tem que ser o seu repouso, o seu refúgio, a sua calma, a sua paz, a sua harmonia. Que você tenha todos os problemas do mundo lá fora, né? Financeiro, profissional, numa faculdade, aonde seja que você circule durante o seu dia, né? Durante as suas tarefas. Mas quando você bota o pé dentro de casa, no seu lar, ele tem que ser o seu refúgio. Então, eu acho que a gente tem que tentar fazer isso. Aí eu volto, é fácil? Não, é bem difícil, né? Aí a gente está aqui falando de teorias. É lindo, Alessandra, você falar que o lar tem que ser... Mas o meu filho não deixa que seja assim, o meu marido não deixa que seja assim, meu irmão não deixa que seja assim, né? Eu faço de tudo, eu acordo aquele dia e respiro e digo, hoje eu não vou me irritar, hoje eu não vou deixar me... E aí, de repente, está só sacudindo a cabeça, né? Porque isso é comum de todos, né? Às vezes a gente não passa isso hoje na nossa família gerada, que a gente vai ver a diferença ali, que a gente tem família originária, tem a família gerada, tem a família espiritual, tem a família escolhida, tem a família universal, tem vários tipos de família, né? Então, às vezes, a gente não passa isso. Espera aí, deixa o microfone chegar. Essa família pode ser resumida também no que eu estou vivendo hoje, que eu estou vivendo sozinha dentro da minha casa,
e nem sempre eu consigo acordar de bem comigo mesma. Nem sempre eu consigo. Sim. Então, às vezes, não é a pessoa, a sua família ali está sendo eu hoje. Eu mente com o meu cérebro. Né? Aham. Então, tem dia que o cérebro está querendo fazer uma coisa e a mente dizendo faça outra. A mente está certa e o cérebro está brigando. Então, você sozinho não é uma família. Quando eu estou dentro de casa sozinha. Então, às vezes, você briga com você mesmo por um objetivo que você está tentando. Você está tentando fazer uma coisa, a mente está tentando fazer uma coisa e o cérebro, que é teimoso, fazendo outra. Quando eu vou só dar uma consertada aí na sua fala, né? Quando você está sozinha dentro de casa, você não é uma família, você é uma pessoa. Então, a sua mente pode estar ligada à sua família, né? A sua mente pode estar lá no seu filho, no seu neto, na sua nora, nos seus irmãos de outra atividade que você participe, né? Então, você, como espírito, está ligado à sua família, de alguma forma, mentalmente, como você disse, espiritualmente. Mas família, né, o conceito de família, você precisa pelo menos ter mais uma pessoa, né? É um grupo, é uma dupla de pessoas que se relacionam ali, ok? Então, você pode, sim, morar sozinha, mas você está pertencente a uma família. Por exemplo, todo mundo aqui sempre diz isso. Eu digo isso, e além ainda, né? Porque aqui no Harmonia eu tenho uma família. Né? Então, não é o meu caso, eu sou casada, tenho 2 filhos, mas eu podia morar sozinha e tenho a família do Harmonia, né? Então, também é uma família, independente de laços consanguíneos, né? É aquelas pessoas que se escolhem, que se afinizam, né? E, às vezes, não se escolhe, às vezes tem diferenças, mas acaba se tornando a sua família, né? A gente vai ver isso direitinho aqui nas aulas, nos slides. E outra coisa que me chamou a atenção desse texto de Adenauer é que ele fala assim, ó, deixa eu ver onde está ali o trecho. Evitando exigir dos outros o que você não deu, e nem o que eles possuem para lhe dar. Né? Então, isso também é bem enfático, porque a gente, às vezes, exige do marido, do filho, né, do irmão, a gente quer receber, mas a gente está dando? Né? A primeira definição, como é mesmo o seu nome? Zoraia. A primeira definição que Zoraia falou ali, né, quando eu perguntei família, ela falou, é o núcleo onde a gente se sente à vontade, onde a gente se sente desnudo, onde eu posso ser eu, né? E isso tem um lado positivo, mas tem um lado que a gente tem que tomar cuidado. Sabe qual é? A gente joga dentro da família, quando a gente sente essa segurança, porque quando a gente está dentro de um núcleo familiar, onde a gente se sente amado, onde a gente tem certeza do amor das pessoas que estão ali conosco, a gente peca um pouquinho em ser sincero demais, às vezes. Essas máscaras que você disse, eu sou eu mesmo e tal, né? Às vezes a gente briga, a gente ofende, a gente grita, a gente é grosso, a gente é indelicado justamente com aquelas pessoas que mais nos amam. Né? Quantas vezes a gente está irritado, está triste, está agoniado, mas você tem cuidado com as palavras, né? Com um colega de trabalho, com uma pessoa que você encontra. Então, vamos trazer aqui para o Harmonia. Eu posso chegar, tá cheia de problema, irritada, mas eu chego aqui, vocês não têm nada a ver com isso, os meus amigos que trabalham comigo aqui não têm nada a ver com isso, então eu trato todo mundo bem. Né? Trato com delicadeza, respiro, conto até 10, né? Se alguma coisa sai do meu agrado. Aí, quando eu chego em casa, justamente por ser esse porto seguro, por eu saber que eu posso dizer o que eu quiser, que meu marido vai continuar me amando, eu posso falar o que eu quiser, eu posso dizer o que eu quiser, que meus filhos vão continuar. Essa certeza do amor, às vezes, nos deixa sem cuidado com as pessoas que a gente deveria ter mais cuidado. Né? Não é botar essa máscara, né? Mas de falar bonitinho, de ter calma, quando você está com um vulcão por dentro. Mas você compartilhar
com essas pessoas. Em vez de você explodir, né, quando você passa da porta para dentro, explodir, gritar, não me enche, eu estou de saco cheio, né, você não sabe como é que foi meu dia. E às vezes a pessoa está ali esperando você com uma intenção, quando minha mulher chegar ou quando meu marido chegar, eu vou fazer um sanduíche, uma jantinha, vamos conversar. Ou quando o meu filho chegar, e aí o filho chega soltando todos os capetas dentro de casa, ou o marido, né? Então, eu acho que a gente tem que tomar esse cuidado, né? Tem sim que ser esse lugar que você chega, esse refúgio, esse lugar que te dá paz, que seja o contrário, como eu falei no primeiro minuto de aula, né? Que você esteja pegando fogo lá fora, com todos os problemas que a vida, né, traz para a gente, profissional, financeiro, todos, mas que quando você entra na sua casa, você consiga absorver e sentir essa tranquilidade, essa paz, que seja mesmo o seu refúgio, o seu lugar harmônico, né? Porque se você transfere tudo de lá de fora para dentro de casa, você não vai ter paz em lugar nenhum. É fácil? Não. É um exercício, né? Essa aula é uma aula muito descortinadora, vamos dizer assim, porque o que eu estou falando para vocês é o que eu já passei. Eu já fiz isso várias vezes, né? E isso me fez aprender e entender que é isso, que está errado, que eu não posso despejar em cima das pessoas que mais me amam, né? O meu furacão. Eu tenho que buscar a paz, e nesse amor e nessa paz, o que vai me tranquilizar de forma harmônica. Então, eu posso chegar e dizer, a pessoa falar e aquilo me irritar, ou eu estar sem paciência e dizer, olha, dá um tempinho, né? Deixa eu tomar um banho, respirar um pouco e tal, e depois eu queria conversar com você esse problema, para ver o que você pensa sobre isso, né? Porque aí você se põe numa outra posição, né? Você não chega na posição de agredindo, você chega na posição de pedindo ajuda, né? É com você que eu quero compartilhar isso, né? E a pessoa também vai ter um outro olhar sobre você, e as coisas transcorrem de uma forma mais tranquila, né? Então, eu só queria chamar a atenção para isso, porque às vezes a gente diz, não, é o meu local de paz, é o meu local onde eu posso fazer tudo. Mas a gente tem que ter cuidado aonde a gente pisa, porque às vezes a gente está pisando injustamente nesse eu posso fazer tudo, magoando pessoas que a gente sabe que são as que mais não amam a gente, né? Diga. Espera aí, deixa eu chegar o microfone. Chega aqui, Su. Vamos caminhar, Su, que você não fez exercício no São João, não. Só comeu amendoim, bolo de aipim, bolo de carimã. Vamos queimar caloria. Não, eu tô achando perfeito esse parágrafo aí, né? Extraído do livro Paz do Dia a Dia. Realmente é isso aí, eu acho que é um exercício diário, porque nós somos imperfeitos. Nós temos luz, sombras, nem todo dia a gente está tranquilo, pacífico. Se a gente quer buscar paz e harmonia dentro do lar, a gente tem que buscar primeiro paz, transmitir essa paz, buscar dentro da gente para a gente também tentar transmitir no nosso ambiente familiar, né? E também quando fala ali que a gente não pode, antes de cobrar do outro, a gente tem que dar também. E também a gente não pode cobrar o do outro que ele não tem para dar, porque às vezes a gente cria expectativa em relação ao outro que não é a construção social daquela pessoa, né? Então, isso leva a muitos conflitos em muitos relacionamentos, né? Às vezes uma pessoa é muito organizada, o outro é muito bagunceiro. Aí você, para tentar entrar nesse consenso, você vai ter que tentar buscar um equilíbrio, um diálogo, né? Então, é um exercício diário. E a gente só aprende mesmo convivendo, né? Muitos anos. Eu tenho 14 anos de relacionamento, tenho um filho de 9 anos. Vira e mexe, a gente se vê, às vezes, explodindo, né? Às vezes você fala, poxa, não deveria falar assim com meu filho. Então, é um exercício diário, é uma busca diária de você estar, né, buscando melhorar, orientar da melhor forma, né? Como eu posso fazer para poder me escutar, meu Deus, que a roupa suja para botar dentro do cesto de roupa suja. Então, são coisas básicas do dia a dia, que a gente tem que ir se policiando, buscando a melhor forma de abordagem, né? Respeito em relação ao outro, porque a gente, às vezes, magoa o outro sendo a gente mesmo, né? Sim. Isso eu acho que é um exercício diário. Isso aí, esse parágrafozinho, eu acho que merecia colar no guarda-roupa assim e tá. Eu acho rico também. São várias palavrinhas que estão perdidas ali dentro, mas que, né,
que é um texto muito rico, a Adenauer foi muito feliz quando escreveu isso, porque tem várias coisas ali, né? É isso, é você não cobrar do outro o que você não tem. Então, se você quer paz, como é que você chega em casa agredindo o outro, derrubando em cima dele todos os seus problemas? Você pode até derrubar, entre aspas, em cima dele os seus problemas, mas numa posição de me ajude, eu hoje não estou bem, né? Aconteceu isso, por isso, né? Eu estou assim, qual é a sua opinião? Ou então, olha, só me deixa quieto, né? Vocês conhecem Luiz, né? Então, eu e Luiz somos completamente diferentes. Eu falava isso para ele um dia desse. Eu, quando estou com algum problema, alguma coisa está me angustiando, eu estou com algum problema, eu preciso falar. Eu gosto que as pessoas me ouçam. Eu brinco com ele, eu digo assim, ó, tem 15 minutos de terapia para mim, né? Porque eu quero falar, eu quero ouvir a opinião dele sobre aquele assunto. E ele é o inverso de mim. Ele não gosta de falar, ele precisa ficar quieto, né? E isso, no início do nosso relacionamento, era difícil para mim, porque ele entrava com algum problema e ele ficava... Eu estava até conversando com o Vinícius também isso um dia desse, não foi, Vini? Ele ficava calado e ele se fechava no mundo maravilhoso de Luiz Carlos e aquilo me incomodava, porque eu queria ajudar, eu queria falar. E aí eu chegava e dizia, o que é que você está com essa cara? Nada, me deixa quieto. Aí eu falava, o que é que você está aborrecido? E aí no início, né, lá no inicinho eu dizia, fui eu, foi comigo. Não tem nada a ver com você, não tem nada a ver com as crianças, é coisa lá do meu trabalho, deixa eu pensar, deixa eu raciocinar. Então eu fui aprendendo, é isso mesmo, né? É um exercício diário, né? E aí eu cheguei à conclusão, ó, nós somos pessoas diferentes, eu preciso falar, eu preciso ser ouvida. Se eu falar meia hora e a pessoa me disser uma palavra só que seja no final, acho que aquilo já alivia, né? Tira aquela pressão de dentro de mim. Ele é o contrário, ele precisa ficar quieto. Ele fica quieto lá 1 hora, 2 horas, um dia que seja, e no dia seguinte ele já consegue pensar com clareza, e aí ele vem e diz, ó, foi isso. E aí eu aprendi a respeitar o momento dele, e ele aprendeu a dar um momento para me escutar, né? Então é isso, é um aprendizado, é o dia a dia. E eu estou falando de relacionamento de homem e mulher, né? De casal em geral, não necessariamente de homem e mulher, mas pode ser com um filho, né? Pode ser com um irmão, pode ser com a mãe, com a avó, né? Hoje em dia eu tenho 2 filhos adolescentes, então eu vejo muitos conflitos dos adolescentes com os avós, né? Porque querem que os avós pensem. Lembra da aula de Neu aqui, né? De Neuzimar, que ela disse, eu achei aquela frase fantástica dela, né? Quem é que me diz o que me diz, né? Então, vamos ver por que essa pessoa está falando isso. O que ela tem dentro dela de conteúdo, de vivência, de cultura, para ela estar te falando daquela forma, antes de você agredir, antes de você ir para o embate, né? Eu vou contar uma coisa fresquinha para vocês aqui, né? Falar de família é abrir um pouco dos nossos arquivos aqui para vocês, né? Então, eu vou contar uma coisa fresquinha. Até Laísa, que está ali no fundinho, a nossa coordenadora, ontem presenciou isso. E foi um aprendizado para mim. Nós saímos, a gente estava junto, eu, Laísa, Vinícius, Luiz, a gente estava à noite junto, se reuniu, fazer um lanche e tal. Foi aniversário de nossa coordenadora ontem, a gente foi bater parabéns para ela. E aí o meu filho mais novo, o mais velho foi com a gente, o de 18, e o de 15 ficou em casa, não quis ir. Aí ele falou, mãe, vocês vão voltar que horas? Eu falei, mais 11 e pouca, por aí, porque amanhã eu vou dar aula, tem que acordar cedo. Beleza. Só que aí a nossa amiga, que era a que estava recebendo a gente na casa dela, ela mora num condomínio. E aí os homens ficaram lá tocando violão, se divertindo, e nós saímos para caminhar, para andar. E eu deixei o telefone dentro de casa, da casa dela. E esse papo que a gente saiu para andar, a gente ficou 1h30 andando, né, lá. E sentamos, e conversamos, e botamos os papos em dia e tal. Quando eu entrei dentro de casa, o Luiz falou assim, seu filho está aí ligando, desesperado, não sei o quê. Quando eu peguei o telefone, ele falou, descascou em cima de mim. Mãe, tem 1h30 que eu estou te ligando, e eu ligo para o meu pai, e eu ligo para o meu irmão, e ninguém me atende, eu estava preocupada, e eu estou nervoso, e não sei o quê, não sei o quê. E eu fiquei só ouvindo, falei, tá bom, era saudade. Que saudade o quê, mãe? Quando você me liga, você quer que eu responda. Agora você não me responde, não sei o que. Buf, bateu o telefone. Eu fiquei olhando para a cara da Laísa, assim, da casa, e falei, vocês ouviram, Laísa? Eu falei, pois é. Aí, quando eu cheguei em casa, ele estava igual um cachorrinho com o rabo dentro das pernas, assim, né? E ficou assim, de longe. Eu entrei, falei com a cachorrinha, não sei o quê. Aí ele veio e falou,
mãe, você ainda me ama? Aí eu falei, meu filho, eu não vou deixar de te amar nunca, né? Mãe, desculpa, tá, que eu gritei, eu estava estressado, mas as duas primeiras palavras foi no tom baixo, desculpa, né, porque eu estava estressado. Mas também, né, eu fiquei 1h30 ligando para você, porque quando você me liga e eu não atendo, você diz logo que pensou que aconteceu isso, que aconteceu aquilo, que aconteceu... Só acontece com filho, com mãe não acontece, não sei o quê. E aí eu falei, tá tudo bem, meu filho, pronto, desculpa, eu errei também, né? Fiquei 1h30 sem te responder. Então, a gente tem que ter essa compreensão, que ele também é uma pessoa, né? Ele falou, eu fiquei suado, me deu calor, eu tive que tirar a camisa, eu comecei a ficar nervoso, porque eu não conseguia falar nem com você, nem com meu irmão, nem com meu pai, não sei o quê. Então, eu podia chegar, ou até no telefone dizer, você acha que você está falando com quem? Eu que sou sua mãe, eu que te mando, eu que não sei o quê, não sei o que lá, né? É você mesmo que tem que me dar satisfação, porque você tem 15 anos, né? Não sei o que. Não, eu compreendi o lado dele, né? E achei que ele estava certo, porque se eu cobro isso dele, eu também tenho que dar esse retorno. Não que eu tenha que dar satisfação, não é exatamente isso. Mas ele me justificou, vamos dizer assim, de uma forma que eu achei até carinhosa. Eu fiquei preocupada, 1h30, eu não consegui falar com você, com meu pai, não sei o quê. Então, é você ter o olhar sobre o outro, né? Se colocar no lugar do outro, né? Às vezes, seu marido que chega caladão, por que ele está caladão, né? Ou seu filho que chega irritado, ou seu filho que grita com você, por que ele está gritando comigo? Né? Alguma coisa está ruim lá dentro dele, deixa ele respirar, se acalmar, tomar um banho, comer, seja lá o que for, se chegou da rua, e depois você chega lentamente, vai. Então, é esse exercício diário, realmente. E a gente não aprende assim, nem com teoria de alguém falando, a gente só aprende isso vivenciando, né? Vivenciando e percebendo, colocando a nossa percepção ampliada, se colocando fora do papel de mãe, nesse momento, porque foi isso que eu fiz ontem, né? Eu pensei fora da caixinha de mãe, daquela autoridade que a gente tem, né, por direito, vamos dizer assim, e me coloquei como pessoa. Eu falei exatamente isso. Terça-feira agora ele vai para uma festa de 15 anos, lá em Abrantes, na casa do condomínio da amiga dele. Eu vou ligar para ele, né? E se ele não me atender? Não é? Eu vou ligar. Ele vai estar lá em Camaçari, sozinho com os amigos. Vou levar, o pai vai levar e vai buscar, né? E se eu ficar 1h30 ligando e ele não atender, como é que eu vou ficar? Né? Ele está no direito de dizer assim, sábado eu liguei 1h30 e você não me atendeu. Ele não tem a maturidade. Eu não faria isso, né? A vingança, vamos dizer assim. Mas ele é um adolescente. Se ele fizer isso, eu também vou ter que compreender, porque eu fiz com ele, mesmo que involuntariamente. Então, é isso, é a gente... É o dar, né? O que está ali, ó. Não cobrar o que você não dá. Você não pode cobrar do outro o que você não deu. Então, se eu errei, ele também está no direito de errar. Uma vez só, porque se ele fizer a segunda, aí já deu errado. Né? Uma vez só, vamos combinar, né? Brincadeiras, mas é isso. A gente, às vezes, cobra daquela pessoa que está convivendo ali com você uma coisa que você não dá, mas você quer cobrar, né? Ou que você já errou, que você vai errar, mas você faz aquela cobrança. E, às vezes, você vai virando uma bola de neve. Às vezes, casamentos acabam por causa disso, né? Porque passa um dia brigado, o segundo dia brigado, aí o terceiro dia aquilo já se avolumou mais, aí o quarto dia você está com mais raiva ainda, porque você só vai respondendo na reação, na reação, na reação, na reação, na reação. Você não para, não respira, não pensa, não se coloca assim, o que eu fiz, né? Se eu tivesse no lugar dessa pessoa, como que eu me sentiria? Se eu estivesse em casa esperando, né, essa pessoa chegar e ela chegasse cuspindo, marimbondo para todo lado, como que eu me sentiria? Né? Então, a gente tem sempre que se colocar no lugar do outro. Eu acho que é o primeiro passo para qualquer convívio. A gente está falando de família, mas eu acho que para qualquer convívio, né? Convívio profissional, convívio em todos os núcleos que nós estamos inseridos. Né? E acho que
serve também para essa paz, assim. Tem uma frase que diz, eu prefiro ter paz do que ter razão, né? Então, eu tenho adotado ela ultimamente, né? Eu prefiro ter paz do que ter razão. Esse outro meu filho de 18 anos, no outro dia eu estava dando uma carona para ele para a faculdade, e aí o cara estava me forçando no trânsito, e buzinando, e não sei o quê, e me cortou pela direita e foi embora. Aí eu falei, aí ele falou, mãe, isso está errado, né? Porque ele está aprendendo a dirigir agora, né? Eu falei, ele não devia ter me cortado pela direita, mas vai ver ele está com pressa, vai ver ele está atrasado, vai ver ele está indo para uma entrevista de emprego, vai ver a mulher dele está parindo, vai ver ele está com dor de barriga, né? Está doido para chegar em casa para não fazer dentro do carro. Aí ele falou, mãe, você só pensa, e se ele estiver só querendo? Eu falei, bom, aí cabe a ele, não cabe a mim, né? Então é melhor ter paz do que ter razão. Provavelmente não era nenhuma dessas alternativas que eu falei, mas isso me traz mais paz do que ter razão, né? Eu podia continuar ali fechando ele, eu podia ter aberto o vidro xingado, podia ter feito um monte de coisa, mas vai me levar a quê? Né? Não vai me levar a nada, só vai me levar a um estresse maior. E assim dentro de casa também, né? Tem que começar em casa. Eu acho que o início, né, o primeiro núcleo que nós somos inseridos, alguém falou isso aqui, de vocês, que agora eu não me lembro mais, mas o primeiro núcleo que nós somos inseridos quando reencarnamos é a família, né? Então, eu acho que tudo tem que sair da família para a sociedade, né? A gente tem que aprender essa paz, essa tranquilidade, esse conviver primeiro ali no núcleo menor para a gente poder expandir para fora. Não é isso que acontece, não é isso que a gente faz, né? Mas a gente seria o ideal, que a gente, quando começasse a se relacionar na escola, quando criança, né, na primeira infância e tudo, a gente já tivesse essas bases, né, de harmonia, de paz, né? Mas, infelizmente, não é assim no geral. Mas estamos caminhando para que seja, né? Nós estamos aqui já na ULI, já ouvindo isso, né? Então, quem já tem filhos grandes, mas ainda vão ter netos e tudo, já pode se posicionar, começar a pensar e se posicionar de uma outra forma, né? Então, vamos lá. Casa ou lar? Qual é a diferença? Qual é a diferença? Casa é a edificação, lar é o coração. Gostei dessa definição. Diga. Bom, casa é onde todas as pessoas se reúnem, todas as pessoas moram junto, você mora junto. Mas o lar é onde você preserva a harmonia, a tranquilidade, o respeito, certo? Quando você transforma a sua casa em um lar, você fortalece os vínculos de amizade, de harmonia, de amor, de carinho, de respeito entre as pessoas que estão ali dentro. É edificação onde um grupo mora, um grupo se reúne. Mas o lar é onde esse grupo fortalece os vínculos através do amor do coração. Perfeito. E é isso mesmo. E tem gente que só volta para casa. Pois é. Né? Depois de um dia de trabalho eu vou voltar para casa, mas não volta para o lar. Né? Volta para um lugar onde você vai ter uma cama para dormir, uma comida para comer, um chuveiro para tomar banho e pronto. Mas esse laço, esse sentimento, essa egrégora, que é o que nos sustenta, que é o que nos mantém, que é o que nos ensina, que é o que nos faz evoluir, essa pessoa não tem. Né? É exatamente isso. Então, é a sintonia psíquica e espiritual entre os membros que o instituem. É um campo vibracional mantido pelas mentes e corações que constroem. E a casa é o ambiente físico que abriga essa família. Né? Então, a energia e a sintonia psíquica de todos formam essa egrégora. Né? A gente teve aí a aula de mediunidade, dos tipos de mediunidade, e a psicometria é essa mediunidade que a gente tem essa percepção, né, do ambiente. Né? Então, aquela casa, né, aquela construção que você entra e percebe só uma casa. E aquela casa que você entra e percebe um lar, uma família. Né? Acho que todos vocês já passaram por essa experiência, de você ir na casa de alguém e se sentir muito bem.
né? Aquela casa que você chega, conversa, bate papo, não tem vontade de ir embora. E a hora... Foi o que aconteceu ontem, meu filho me ligando, né? E eu lá na casa da amiga, porque eu me sinto muito bem lá, né? É uma energia boa, uma egrégora boa, né? Uma energia psíquica, a gente se sintoniza ali psiquicamente, todo mundo que estava ali, e se sente bem. E tem outros lugares, outras casas que você chega, é convidado para ir lá, para uma festa, para um café, para um papo, ou vai por algum outro motivo, e você quer ir embora, porque você não está se sentindo bem, né? Então, é essa egrégora, essa teia psíquica e energética que os membros dessa família formam ali dentro daquele lar. Aí, a gente pode dar o nome de lar, né? Eu entrei num lar. Você percebe a diferença quando você entra num lar e quando você entra numa casa, né? Num lugar que abriga simplesmente pessoas, né? Evangelho segundo o Espiritismo. Há, pois, duas espécies de famílias: as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Duráveis, as primeiras se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos através de várias migrações da alma. Então, as famílias espirituais, né, foi o que eu falei, quando a gente desencarna, que encontra pessoas que a gente não se lembrava porque estava, né, dentro, né, vamos dizer assim, de um esquecimento, né, quando a gente reencarna, mas que tem esses laços, né, de alma, na verdade, né? Nas mediúnicas de desobsessão, a gente vê muito isso, né? Quando a gente atende os espíritos, e às vezes alguns espíritos vêm recebê-los naquele momento que a gente está no esclarecimento, no diálogo, que eles não se lembravam mais, mas quando esse espírito se aproxima, ele percebe esse sentimento, esse laço, né? E ele, às vezes eles dizem assim, eu não sei quem é, mas eu estou sentindo um amor tão grande, um carinho tão grande dessa pessoa, que eu vou aceitar ir com ela, eu vou conhecê-la, né? Às vezes pode ter sido uma mãe de uma outra encarnação, uma avó, um filho, né? E a pessoa não tem, naquele momento, né? Não tem aquela clareza de que laço que tinha, mas o sentimento é o que fala mais alto, né? E a família, pelos laços espirituais e pelos laços corporais, tem essa diferença. Às vezes você tem 10 irmãos, 5 irmãos, e você não se dá bem com nenhum deles, né? Ou eles se... O Adenauer sempre conta isso aqui na palestra, que eu acho que ele tem 10 irmãos, se eu não me engano, né? E ele diz que só tem afinidade com 1 ou 2, que são aqueles que são os laços espirituais, né? Os outros vieram para essa convivência, mas não tem esse encontro de alma, né? E existe também a nossa família espiritual, que não tem nenhum laço sanguíneo. Como vocês sabem, vou eu falar de novo da minha vida. Sou carioca, Luiz também, a gente veio para cá, casou, tem 2 filhos baianos. Mas hoje eu tenho muito mais afinidade, né? Essa teia psíquica, muito mais entrelaçada com várias pessoas, amigos, inclusive aqui do Harmonia, né, do que com a minha família, que já tem 22 anos, que, lógico, eu tenho contato, a gente se fala, eles vêm aqui, eu vou lá, a gente se visita, mas a gente não tem o contato diário mais, né? E em 22 anos a gente muda muito, né? Afinal de contas, é para isso que serve a evolução, né? Então, a gente vai se descobrindo e se afinizando com pessoas que têm os mesmos valores, os mesmos pensamentos, está na mesma egrégora ali que nós, né? Então, eu tenho um só irmão consanguíneo, mas eu hoje considero aqui em Salvador que eu tenho pelo menos umas 3 irmãs de alma, né? E alguns irmãos também, porque são pessoas que eu sei que a qualquer momento que eu ligar, ou precisar, ou tiver uma angústia qualquer, vai ter aquela palavra, vai entender, vai falar a mesma linguagem que eu, né? Então, ter laços sanguíneos não quer dizer nada.
podem ser espíritos completamente diferentes, né? Que estão ali por algum motivo, mas não necessariamente o motivo do amor, da afinidade, do entrosamento. Às vezes são outros motivos que colocaram aqueles espíritos dentro daquele mesmo núcleo familiar, né? Mas você tem essa afinidade espiritual, vamos dizer assim, com pessoas que não têm esses laços sanguíneos, né? Diga. Não? Então, vamos lá. Família é, pois, um grupo que caminha oferecendo um mútuo amparo, revezando-se aqui na terra e no além, uns na carne e outros no espírito. Hermínio de Miranda, né? E aí eu pergunto a vocês, família é um grupo que caminha oferecendo mútuo amparo? Todas as famílias são assim? Deveria ser, né? Mas eu, como sou ousada, eu discordo um pouco do Hermínio Miranda. Eu acho que ele está sendo muito poético, muito otimista, né? Porque não é exatamente assim, né? Nem todas as famílias a gente sente esse amparo. É o que eu acabei de dizer, né? Eu, com a minha família consanguínea, eu não percebo... Lógico, gente, a minha família vai me ver no YouTube e vai me execrar, né? Não é isso. Mas tem aqueles que você tem mais afinidade, uma tia, uma prima, né? Que você tem mais afinidade, que você tem esse amparo, você sente esse amparo. Mas hoje eu sinto mais esse amparo de pessoas que não têm esse laço sanguíneo comigo, né? Pessoas que eu conheci há 20 anos e pessoas que me conhecem há 48 anos desde que eu nasci, eu não sinto esse amparo, né? Diga, Eliana. Eliana passou até batom para falar, gente. Vou contar para vocês. Foi. Porque eu sou dessas, faço fofoca mesmo. Passou batom para aparecer no YouTube. Diga, Eliana. Eu não tenho convivido com a minha mãe e com meu irmão caçula. Só tem vivo minha mãe e meu irmão caçula. Meus outros 2 irmãos e meu pai já desencarnaram. E eu desisti de conviver com os 2 porque eu cansei de tentar viver em harmonia e não consegui. Cansei de tentar viver bem e não consegui. Eu simplesmente excluí eles da minha vida. Eu não falo com a minha mãe biológica desde o ano passado. A última vez que eu falei com o meu irmão encarnado, eu disse a ele, cara, para mim, você já morreu e eu pode ter certeza que eu morri para você. Eu cansei, eu não quero mais. Eu cansei de tentar ter harmonia. Eu cansei de tentar viver. Mas eu fui muito usada e muito humilhada. Então, eu desisti de conviver com eles. Eu não sei se isso é errado, mas eu desisti de conviver com essa parte consanguínea. Já tenho 2 tias, por parte de mãe, minha tia Valderez e minha tia Lídia, que eu tenho... Eu já disse às 2, eu acho que eu tinha que ser filha de vocês, porque vocês são maravilhosas. Não a minha mãe biológica. A minha tia, que é irmã da minha mãe, é que tinha que ser minha mãe. Então, eu não convivo com a minha mãe. Isso é um problema para mim? É. Mas eu vivo melhor sem conviver com eles. Então, Eliana, não existe o certo e o errado. Está certo isso, está errado. Não existe isso, né? Mas a gente... estuda e vem conversando aqui durante várias aulas, né? A gente teve várias aulas aqui sobre essa convivência, e a família é a que vai fechar isso tudo, que o aprendizado está justamente aí, né? A gente conviver, é o que eu estou falando, eu convivo aqui com os meus irmãos de alma, né? Laísa é uma dessas, ela hoje está aqui para ouvir as minhas declarações de amor para você, tá, Laísa? Laísa é uma delas, né? E Vinícius também, tem outros aqui dentro do Harmonia, e é muito gostoso, né? Eu contei aqui a bronca que eu ganhei do filho ontem, porque a gente começou a conversar, e se deixasse, a gente ia até 5 horas da manhã conversando, né? Porque todo mundo tinha que acordar cedo hoje, e a gente tinha responsabilidade. Porque é gostoso, é bom, né? O convívio é delicioso, a gente fala a mesma língua, a gente ri das mesmas coisas, um ri do outro, e todo mundo, enfim. Mas o nosso grande aprendizado
Não que o convívio gostoso não traga aprendizado, traz, é rico também, né? Eu sou, vamos dizer assim, contra aquela frase que diz assim, que os erros você aprende mais, que com as dificuldades você aprende mais. Eu não concordo muito com isso, não. Eu acho que com amor você aprende igualmente, né? Com as coisas gostosas, com um papo bom, com uma troca com uma pessoa que você ama, que você se afiniza, você aprende também, da mesma forma. Né? O aprendizado está em todos os lugares, nos difíceis e nos fáceis. Né? Com as pessoas que você convive bem ou com as que você convive mal. Né? Mas você tem... Exatamente. Vocês escutaram o que ela disse? Ela disse, mas eu não quero mais conviver. É uma escolha sua. Né? Isso chama o livre-arbítrio, que a gente fala aqui, né, bate tanto nessa tecla. É o seu livre-arbítrio. O que eu diria para você, eu também tenho pessoas difíceis na minha família, né? E que eu não convivo, eu não coloco dentro da minha casa, eu não convido para partilhar dessa egrégora que eu falei, né? Dessa egrégora psíquica, dessa egrégora de alma, de energia, de tudo isso. Mas eu não excluí da minha vida, né? Aí vamos voltar aqui para a aula de Neusimar, que eu achei fantástico, né? Eu sempre penso assim, quem é que diz o que me diz? Quem é que está me dizendo isso? Por que ele diz, né? Porque ele está formado pelos conteúdos dele, pelo que ele tem dentro dele, pelas experiências, pelos arquivos espiríticos, por todas as experiências das encarnações sucessivas dele, e ele é esse espírito de hoje. Daqui a 10 encarnações, ele vai ser um outro espírito, né? Vai estar uma pessoa um pouco mais para frente, porque o espírito não evolui. Né? Ele pode até estagnar, mas ele não volta para trás. Né? Então, eu não trago essa pessoa para dentro da minha casa. Eu tenho essa escolha. Né? Tem umas frases que circulam aí na internet que diz assim, perdoar não é você trazer para dentro de casa. Né? Não é falha de memória, não é você esquecer tudo o que aconteceu. Você não precisa conviver com essa pessoa. Né? Mas excluir definitivamente da sua vida, volto a dizer, é uma escolha sua, é o seu livre-arbítrio. Né? Mas quando você exclui definitivamente da sua vida, você está perdendo a oportunidade de aprendizado. Não só sua, como para ele também. Porque, às vezes, você pode achar que tudo que você fala para ele não aceita, ele repudia, ele acha que você é chata, que você é moralista, que você é metida, sei lá qual é, eu não sei qual é, né? Mas pode ter certeza que sempre alguma coisa fica naquela pessoa. Essa semente pode até não florescer agora, né? Mas o nosso convívio com pessoas, uns com os outros, é para o crescimento. Às vezes a gente não aceita, acha que eu estou jogando pérola aos porcos, né? É um terreno infértil, não adianta, eu passei minha vida toda falando no ouvido daquela pessoa e ele não mudou em nada. Mas pode ter certeza que alguma coisa sua está lá dentro dele e um dia essa semente vai dar flor, vai florescer, vai dar fruto. Né? Agora, sim, eu concordo com você no quesito de eu não preciso estar dentro da minha casa, eu não preciso conviver. Né? A minha mãe, quando eu fui... água. Estou escutando, vou só beber minha água. Eu fui contar à minha mãe que eu estava me separando porque meu marido estava me traindo. Na verdade, foi a última desculpa que eu achei para me separar, que eu já queria separar antes. Ela disse que também pudera. Eu, feia, gorda, ridícula do jeito que eu estava, como é que ele ia continuar casado comigo e não ia me trair? E o meu irmão, eu em Juazeiro, cuidando da minha prima, me ligou desesperadamente, dizendo que era inimigo mortal do meu filho, porque meu filho saiu de um local sem dar tchau a ele. Então, essas coisas que me afastou deles. Então, eu não estou pronta ainda. Talvez um dia eu volte. A semente plantada venha, mas, por enquanto, ainda está doendo no coração. Perdoar, perdoei. Mas não esquece, né? Então, é isso. É sua escolha, né? Você pode... Pode ser que daqui a alguns anos você queira recobrar, fazer uma outra tentativa desse relacionamento. Pode ser que não, né? Mas o que eu digo é que, tanto nos relacionamentos bons quanto ruins, o aprendizado está sempre presente. Né? A gente sempre tem esse aprendizado. Né?
E, por mais que você ache que tudo que você fala ou que você não move nada dentro daquela pessoa, às vezes aquela pessoa não dá o braço a torcer, mas está movendo sim, né? Está movendo sim. Diga. Aí a gente volta para aquela frase do Evangelho que você falou, a questão do parentesco material e o parentesco espiritual. Nós temos que lembrar que a família é uma reunião de grupos ou de espíritos que reencarnam, mas nem sempre é só afins, de espíritos afins. Às vezes são espíritos que tiveram alguma dificuldade em encarnações pretéritas. Isso. E que vêm para resgatar essas dificuldades. Então, nós temos que, sim, aquilo ali, eu colocaria assim, a família deve ser, pois, um grupo que caminha, que deve caminhar, oferecendo mútuo amparo. Por quê? Por conta desse entendimento, nós não temos noção de quem fomos e nem do que fizemos nas encarnações pretéritas. Mas nós sabemos que, como a Terra é um mundo de resgate, um mundo de transformação, de provas e expiações, nós estamos aqui para resgatar alguma coisa, para melhorar alguma coisa, para evoluir de alguma forma. Isso. E a família, pai, mãe, filho, é o grupo inicial, o grupo onde a gente vai aprender e ensinar, porque a mãe, o pai ensina ao filho, o filho ensina a mãe também e o pai. Porque o ensino, a educação, é uma via de mão dupla. Eu acabei de dar o exemplo aqui do meu filho adolescente. Justamente, né? É uma via de mão dupla. Sim. A gente não só ensina, a gente aprende muito com todo mundo. Então, quando a gente coloca desse jeito, essas situações, a gente tem que começar a avaliar. Você tem a liberdade de escolher se vai ficar ou não, se vai se submeter ou não, mas oferecer também oportunidades para que a pessoa entenda aquilo que tem que se viver. Nós somos família, nascemos no laço consanguíneo, então vamos tentar desenvolver o laço espiritual. Que é aquela parte que você diz, é jogar pérolas aos porcos. Essa é a função dos bons espíritas, né? Que tem também no Evangelho. É isso que você está falando, que acho que tem até um slide aí para frente que mostra aí, que tem uma pergunta assim, parentes ou inimigos espirituais, né? Então, o que a gente escuta lá nos primórdios, né? Por que do esquecimento das reencarnações? Né? Porque o Criador, né, vamos dizer assim, vamos falar de uma forma bem simples, entendeu que esse reajuste, né, é muito mais fácil quando está enlaçado pelos laços do amor do que pela discórdia, pela raiva, pelo rancor, né? Então, se eu souber que eu tenho uma dificuldade com um filho que vai voltar, se eu não tivesse esse bendito desse véu do esquecimento, né? Então, esse meu filho me traiu, me matou, me magoou, sei lá, me roubou, fez alguma coisa. Eu vou receber ele. A gente não tem essa maturidade espiritual, psíquica ainda, né, para ser esse anjo purificado de receber essa pessoa. Então, por isso, esse esquecimento, para que esses espíritos que têm essas diferenças, seja pequenininha ou uma grande diferença, estejam ali dentro dos laços do amor, né? E dizem algumas literaturas, né, espíritas, que têm esses relatos, que quanto maior a diferença, o amor é mais próximo. Então, o seu filho, o seu marido, o seu irmão, quanto mais próximo é de você, né, tem essa teoria, não que isso seja uma regra ou seja uma verdade, né? Como eu disse, a gente aprende pelo amor e pela dor, pelo erro, pelo acerto, por todos os caminhos, sempre há o aprendizado, né? Então, você também, o seu filho, pode ser alguém que teve uma afinidade maravilhosa com você numa outra encarnação. Não necessariamente eu recebi o meu filho porque nós fomos inimigos, e aí a gente agora está enlaçado por mãe e filho. Não, não é isso, né? Na vida espiritual, na nossa vida, pode tudo, tem todas as possibilidades. Diga, Augusto. Não, diga, Augusto, você está esperando um tempão, fala agora. Não, eu só ia dizer que a gente, às vezes, tem uma
coisa de pensar a família assim como uma ideia única, né? Unificada. E uma ideia, sobretudo, pensando nesse sentido da a ideia, né? E como se fosse algo que evocasse algum sentido de perfeição, né? Uníssona. E não é, né? Eu acho que a família é um organismo fragmentado mesmo, né? Sim. Então, quando ela diz, por exemplo, minhas tias foram melhores para mim, eu digo, elas é que deviam ser minha mãe, talvez o contrário. Se fossem sua mãe, teriam muito conflito com você. É porque são suas tias. Porque são suas tias que lhe acolhem, né? Eu sou de uma família assim, eu tenho vários irmãos e eles se dividem entre irmãos só da minha mãe e irmãos só do meu pai, né? Tem distinções. Eu tenho um que eu gosto muito, que é ariano. E a gente se gosta muito, mas a gente foi criado, né, em casas distintas. E eu tenho certeza que a gente só se gosta muito porque foi criado um longe do outro. Porque sabendo eu quem eu sou e ele quem ele é, se a gente morasse na mesma casa, a gente ia se pegar, entendeu? É porque, como eu digo, sendo ariano, ele vive em guerra com ele mesmo e aí transfere essa guerra para o mundo, assim. Mas a gente se dá bem porque a gente viveu longe, porque a gente tem uma distância segura de existência entre os dois, então a gente se ama. Enfim, então também a família também tem isso de oportunidades, né? Existem oportunidades e circunstâncias que são favoráveis também. Eu acho que é muito difícil, embora haja, que você nasça numa família que lhe rejeite, perfeita, ou que, ao contrário, te rejeite completamente. Sempre há um ente ali que te acolhe melhor, né? É o avô, é uma avó. Você vai parar na casa de um tio. Ontem mesmo eu estava conversando com um amigo que ele dizendo eu fui filho de uma família que me esqueceu, assim. Aí foi parar na casa da avó, mas quem acolheu foi a avó, e é com a avó que ele tem afinidades, enfim. Então sempre há essas... É muito difícil não ter um escape, né? Uma saída, embora aconteça, né? A gente vê muito também, assim, né? Situações de fragilidade extrema, como moradores de rua, enfim, mas são outras questões. Sim, perfeita a sua fala, eu concordo em tudo que você falou, eu concordo com você, né? Eu acho que é Caetano que diz assim, de perto ninguém é normal, né? Então, é isso mesmo. Às vezes eu brinco aqui com vocês, já brinquei isso várias vezes, né? Que eu falo assim, vocês acham o Luiz perfeito? Mora com ele, né? Leva ele para casa. Porque é isso. Volto à fala inicial ali de Zô, né? Dentro da nossa família, dentro do nosso lar ali, quando a gente consegue realmente formar um lar, essa energia boa, você vê todos os lados daquela pessoa, né? Vê o lado maravilhoso, o que vocês enxergam dele aqui, o que vocês enxergam de mim aqui, mas ninguém sabe que eu sou impaciente, dominadora, controladora, estressada, não sei o que, lá. Então, quem convive com você ali no 24 horas tem que ter esse exercício diário, tem que ter esse olhar, tem que se colocar, tem que ter a empatia, tem que ter né, essa tranquilidade de poder ter esse relacionamento. Porque essa pessoa, como ele disse ali, um irmão está lá, ele está cá. Quando eles se encontram, é maravilhoso, porque eles só convivem com a parte boa daquela pessoa, né? Quando ele está irritado, ou quando ele está com raiva, ou quando ele está fechado, ou quando eles não estão juntos, então não tem esse embate. Então, eu concordo, sim, com você, né? E concordo também quando você diz que não existe a família perfeita, né? Não existe. Às vezes, a família é pequenininha, né? É um pai, uma mãe, um filho, 2 pais, 2 mães, um filho ou uma filha, não interessa. E tem essa diferença entre os 3, né? O filho se dá melhor com o pai e bate de frente com a mãe, ou se dá bem com a mãe e bate de frente com o pai, né? Ou os pais não se dão bem, mas os 2 pais se dão bem com o filho. Sempre tem essa diferença, né? Eu também não acredito nessa família perfeita de comercial de margarina, não, Augusto. Eu acho que é essa fragmentação mesmo, e é para ser assim, né? São espíritos, nós somos espíritos individuais diferentes. Irmãos gêmeos não são iguais, né? Que nasceram ali no mesmo útero, na mesma bolsinha, no mesmo óvulo, não são iguais, porque são espíritos, né?
cada um traz a sua bagagem ali, a sua experiência, as suas habilidades, como diz Adenauer, né? Alguns criaram umas habilidades, outros não, e por isso estão ali juntinhos, né? Para essa troca, para essa convivência. Diga. Não, é só para complementar, porque eu acho que assim, a gente cresce com o sentimento que mãe não erra, né? E a gente estava muito falando aqui em pessoas. Mãe erra, viu? Mãe é pessoa também, né? Então, mãe erra também. E a gente tem que compreender que, às vezes, foi o que você falou também, a gente tem que ver o que ela diz está embasado, às vezes, numa construção social. Por exemplo, cresceu num ambiente patriarcal, onde a mulher tem a obrigação de segurar a família, o casamento, mesmo sendo traída, mesmo sendo... Então, a culpa sempre é da mulher. Então, às vezes, aquela fala está enraizada de uma construção social, está enraizada de... E, assim, a gente tem que fazer uma análise da pessoa como um todo, né? Tentar entender. Por isso que é difícil, né, esse exercício. Tentar entender o que aquela pessoa está dizendo, por que aquela pessoa está dizendo aquilo... Que contexto é aquele, né? Por que minha mãe está dizendo isso? Às vezes é um processo de sofrimento dela também, entendeu? Porque ela sempre foi cobrada pela sociedade e ela acha que o certo é cobrar também, né? Que ela às vezes erra, a mãe também erra, né? Achando que está fazendo certo, né? E assim, a gente tem um livre-arbítrio, a gente tem que seguir, viver de acordo com a nossa verdade, né? Mas a gente, às vezes, também tem que tentar entender um pouco o outro. A verdade do outro não vai mudar do jeito que eu vivo, nada disso. Às vezes, a gente tem que tentar só aprender a dialogar, né? Fazer ela entender por que realmente, né, aquela decisão minha importante e tudo mais. E tentar conviver, né, de uma certa forma, porque eu acho que um vínculo mãe e filho é muito forte. E eu acho que, de uma certa forma, traz sofrimento, né, essa distância, esse distanciamento. Por mais que a gente não consiga ter uma relação, mas a gente precisa. Eu acho que é importante, nem que a gente procure ajuda, né, de uma terapia. Para poder isso não trazer sofrimento para a gente, porque é um vínculo muito forte, eu acho, né, mãe? E quando ela trouxe essa fala, né? Ah, você está feia, está gorda, você não faz isso para o seu marido, por isso que ele te deixou. É isso, né? Vem de uma mentalidade de muitos anos atrás, patriarcal, que era isso, que a mulher... Né? Eu ouvi, olha, é recente, eu tenho 22 anos de casada, mas eu ouvi de uma tia minha assim, ó, se você não... Acho que todo mundo ouviu quem é mulher, né? Se você não faz isso, o marido procura na rua, né? Então, é essa frase que a gente escuta, né? Mas a gente tem que... Essa sua fala é muito legal, porque a gente tem que pensar como que essa mãe foi formada. Ela foi formada assim. E ela tem um casamento de 50 anos, que talvez não seja um casamento feliz, mas que é o certo para ela. Porque o certo para ela é manter o casamento. Então, se ela tem um casamento de 50 anos, na cabeça dela, ela é bem-sucedida, né? Ela teve sucesso naquele matrimônio. Mesmo que seja um matrimônio infeliz, que ela não esteja feliz, mas para a sociedade, ela está casada há 50 anos, né? Eu sou filha de pais separados, meus pais se separaram quando eu tinha 4 anos, e minha mãe se separou em 1976. Então, quando a minha mãe se separou, ela foi a única filha da minha avó que pediu... Minha avó infartou no dia que a minha mãe chegou e disse a ela, eu vou me separar, porque ela tinha esse pensamento. Então, todas as outras filhas mantiveram o casamento até ficarem viúvas. Foram casamentos felizes? Não. Né? Eu não vou ficar aqui contando a história da vida delas, mas foram casamentos sofridos, né? Mas mantiveram, porque não tiveram essa coragem, né, de, em 1970, né, mulher divorciada. Minha mãe sofreu muito esse bullying, esse preconceito de ser divorciada, né, de não ser convidada para os lugares, para aqui, para ali, porque era uma mulher divorciada. Então, vai chamar uma mulher divorciada, ela pode dar em cima do meu marido, porque ela é divorciada. Então, isso tudo a gente tem que levar em consideração. O contexto, né, da história, da mudança da sociedade, de todos esses preconceitos que foram caindo. Bel vai falar agora, mas antes que você fale, Bel, eu vou dizer, Bel estava aqui e vocês viram o depoimento que ela deu da neta dela, que ela deu o depoimento na aula de Neu, não foi, Bel? Sobre a neta dela, e o meu olho encheu de lágrima, porque eu estou arrepiada de novo de ouvir ela falar. Porque quantos anos você tem, Bel?
Eu tenho 79. 79 anos, com uma cabeça, com uma mente que já está aberta, né, para o amor, independente do amor ser entre homem e mulher, mulher e mulher, homem e homem, né? Ela já consegue ter essa abertura e ela não foi criada assim. Eu tenho certeza que ela foi criada numa sociedade patriarcal, completamente né? presa. Completamente ali podada de toda a liberdade dela. Mas hoje ela já consegue olhar com amor para a neta e entender que a neta está feliz daquela forma e que são espíritos que se amam, né, Bel? Exatamente. Então, É existe o sobre isso. exemplo da Bel e existe o exemplo da mãe da Eliana. São pessoas Mas que estão pegando Eliane, esse gancho. que são pessoas Elaine. que são pessoas que estão em momento evolutivo diferente que a gente precisa ter essa empatia e respeitar. Diga, Bel. Eu vou pegar o gancho de Elaine e vou falar com vocês uma coisa. Eu tenho 2 filhos, que é o filho, que é o pai dessa neta, que mora no Rio, agora está no Rio. Melhor cidade do Brasil. Desculpa. Então, e minha filha. Foram 2 filhos que eu tive, criados na mesma situação, os pais, escolas, tudo igual. Esse filho saiu, já morou no Canadá, não sei quantos anos, voltou, foi para a Rússia, agora voltou, foi para o Rio, onde mora a ex-mulher com a filha. E a minha filha, que morava aqui em Aracaju, veio embora para aqui, está morando comigo agora, que está feliz da vida. Eu estou feliz da vida. Inclusive, elas vêm frequentar aqui comigo. Está louca para vir, minha neta também está querendo vir, a outra neta, a filha da minha filha. E pegando esse gancho de Elaine, ela desistiu da mãe dela e do irmão. Eu desisti do meu filho. Eu desisti. Antigamente eu sofria muito porque eu estava querendo me separar, mas eu não posso, ele é meu filho, é meu sangue. Depois eu comecei a ver, ele era meu filho, eu só pari ele. Criei ele da melhor maneira que eu pude. Ele não assimilou nada do que eu falei com ele. Ao contrário da minha filha, entendendo? Ele é completamente diferente dela. Então, como fica, ou como ficamos, no caso eu e Elaine, nesse abandono, nesse caso de não lutar para que haja para que eu não sofra depois em outras encarnações. Não existe castigo, viu, Bel? Porque eu me afastei da minha mãe, eu vou ser castigada numa outra encarnação, eu vou resgatar. Eu não gosto dessas palavras, nenhuma dessas palavras que tem um peso, eu gosto, né? Eu gosto de oportunidades, né? Qual é o grande barato das reencarnações, né? O grande boom das reencarnações? As reencarnações são inúmeras e infindas oportunidades, né? Então, se nessa encarnação vocês não tiveram essa afinidade, não conseguiram, né? Você disse, eu tentei de todas as formas, dentro do seu ser, dentro do seu entendimento, dentro de quem você é, você tentou com todas as formas e não conseguiu, né? Você prefere a sua paz do que continuar, outras oportunidades virão. Nós somos espíritos infinitos, né? Sem fim. A gente vai ter tantas e quantas oportunidades a gente precisar para, vamos usar então a palavra reajuste, nos reajustarmos não só com as pessoas, mas com o universo, comigo mesmo, né? Criar essas habilidades, ir evoluindo, ir aprendendo. Então, é uma escolha, a gente tem que fazer as nossas escolhas, mas sem culpa, né? Eu escolho isso, mas eu não quero ter essa culpa, porque isso sim pode te causar problemas para a próxima encarnação, né? Você já reencarnar com uma culpa nas costas, na mente, isso sim pode trazer alguma coisa de pior, vamos dizer assim, para uma próxima encarnação. Então, eu escolhi isso, né? E vou assumir as responsabilidades dessa escolha. E pode ter certeza que numa outra encarnação, num outro momento, as oportunidades surgirão. Talvez vocês não sejam mais mãe e filho, ele seja seu pai, você seja filha, sejam irmãos, sejam amigos que vão se encontrar em determinado momento da vida, né? Mas vocês vão ter essa oportunidade. Na configuração mãe e filho não deu certo, mas vai ter uma outra configuração, né? Igual Elaine.
vai ter essa configuração mãe e filha. Não deu match, que nem diz os meus filhos, né? Não deu match, mas vão ter outras configurações. Eu fiz terapia. Eu frequentei, até hoje ainda vou ao psicólogo. E uma das coisas que o psicólogo me disse foi que eu não poderia me sentir culpada por não amá-la mais, porque ela só foi minha genitora. Você só ama quem te ama. Você só pode dar amor a quem te dá amor. Então, enquanto exemplo, eu procurei ser para meus filhos, tanto biológico como os do coração, o que a minha mãe não foi comigo. Sim. O meu filho evangélico, ele diz, olha, minha mãe, você disse que a gente nasce de novo, se eu nascer 10 vezes, eu quero nascer seu filho, porque a senhora é a melhor mãe do mundo. Então, eu consegui, se foi isso, eu consegui ser para meu filho o que eu não tive enquanto mãe. Então serviu de aprendizado para você, né? Então, eu estou me sentindo bem hoje, nesse afastamento, porque eu sei que não tem... não é uma via dupla, é só pancada. E existe também esse gancho, aí vou pegar o gancho seu e de Bel também, né? Que às vezes a história daquela pessoa não é com você. Eu acabei de contar, meus pais se separaram quando eu tinha 4 anos, né? Então, o casamento da minha mãe e do meu pai durou 4 anos. Mas ele se casou novamente, uns 5 anos depois, com uma outra pessoa, que é a mãe do meu irmão, e eles ficaram casados 42 anos. Ela morreu agora, na pandemia, por Covid, infelizmente, né? Mas, se não tivesse acontecido essa morte prematura aí do Covid, talvez eles fizessem 60 anos de casado. Então, eu sempre disse isso para o Luiz, inclusive, quando a gente está conversando e tal, eu digo, olha, a história do meu pai não era com a minha mãe. A história do meu pai serviu para eu chegar no mundo. Eu tenho isso certo na vida, na minha cabeça. Minha mãe não casou de novo, né? Eu tenho certo isso na minha cabeça. A história do meu pai com a minha mãe foi para dar início à minha vida. A minha história era com a minha mãe. Minha mãe não casou de novo, foi uma escolha dela também, teve alguns namorados, mas não casou de novo. Minha mãe já faleceu, inclusive vai fazer mês que vem 11 anos que ela já faleceu, mas ela dedicou a vida dela a mim, né? Isso é fato, hoje eu tenho a maturidade para entender isso. E o meu pai casou de novo, teve outro filho, que é o meu irmão, e conviveram muito bem durante 42 anos até ficar viúvo. Então, a história dele era com ela, né? Não era com a minha mãe. Então, pode ser isso, viu, Bel? Né? A gente tem histórias com determinadas pessoas, né? Então, vamos lá. Ó, nós temos a família espiritual, que a gente já falou bastante, a original e a gerada, né? Originária. Né? Qual é essa? É essa aí, da onde a gente veio. Quem é meu pai, minha mãe, meus avós, né? E o que eu aprendi com eles. Então, a gente tem que absorver o que foi bom para mim. O que eu trago do meu avô, o que eu trago da minha avó, o que eu trago do meu pai, o que eu trago da minha mãe, que é bom para mim, que forma a minha base. A honestidade, né, de um, o caráter de outro, a amorosidade de outro, a generosidade de outro. Agora, se o meu avô é preconceituoso, é racista, é homofóbico, é a cultura dele, é como ele foi criado, é da onde ele veio, é o que ele aprendeu. Então, essa parte eu deixo com ele, faz parte dele. Eu trago para mim, vamos dizer, a generosidade dele. Isso faz parte do meu quebra-cabeça. Então, eu trago para mim a amorosidade da minha avó. Agora, a forma preconceituosa que ela olhava o mundo fez parte dela, não quero que faça parte de mim. Né? E aí eu me formo como pessoa, como espírito. Essa encarnação eu sou formada por isso. E aí eu vou fazer a minha família, que é a família gerada. Então, quando eu casei com o Luiz, a gente constituiu uma outra família. E o que eu vou levar para os meus filhos? O que eu sou. O que eu sou formada dessa encarnação e de todas as outras. Mas dessa encarnação, para a gente falar só do presente, eu vou levar para os meus filhos a generosidade da minha mãe, né? A amorosidade da minha avó, né? A honestidade do meu avô, né? O bom humor do meu pai.
e por aí vai. O que era de ruim de cada um deles, eu não vou levar para o meu filho. Porque o nosso papel é esse, que foi bem, eu estou falando bastante da aula de Neusimar, porque tem esse link, né, a igualdade e a fraternidade, a aula que ela deu, tem esse link com a aula família. Eu tenho que absorver e tentar trazer para mim o que é bom da minha família da minha família originária, para transmitir isso para a minha família gerada. Porém, a gente também aprende com os filhos. Os meus filhos, eu brinco que é uma atualização de software, né? Quem entende aí um pouco de informática, diária. Porque eles me atualizam constantemente, né? São espíritos. A gente teve uma semana espírita aqui no Harmonia, que o tema foi Espíritos do século XXI. Foi o tema de uma das nossas semanas espíritas. E são esses, os espíritos do século XXI. Meus filhos são espíritos do século XXI. São espíritos que trazem a liberdade de pensamento. Eles não trazem nenhum preconceito, né? Então, isso que está arraigado na gente, porque eu cresci... Ontem a gente estava conversando, nesse bate-papo que eu estava contando para vocês, e ontem a gente estava conversando sobre isso, eu falando, olha, estava tocando uma música no vizinho lá, uma dessas músicas de axé, que era uma música que dizia assim, aquela música que diz assim, ó, essa menina está de brincadeira, vão acabar alguém passando a mão, né? Tem uma música assim, um axé? Aí o meu filho de 18 anos estava do meu lado, aí ele falou assim, se essa música fosse feita hoje, não ia sair de jeito nenhum, né? Não iam tocar essa música. Eu falei, só que essa música é dos anos 90. Então, quando eu... Não, mas aí eu falei para ele, quando eu tinha a sua idade, né, 18, 20 anos, os programas de humor, né, os grandes programas, quem tem a minha idade vai lembrar Jô Soares, Chico Anísio, os programas nacionais de humor, era fazendo o quê? O humor era em cima de quem? Do pobre, do negro, do gay, né, da mulher, de tudo isso. Hoje, esses programas não caberiam, né? Então, eu estava tendo esse papo cabeça com meu filho ontem à noite. E é isso, né? Então, a gente traz a parte boa da família originária, impregna isso na família gerada, e a família gerada devolve para a gente coisas novas, né? Então, eu também cresci ouvindo isso como certo, né? Todas essas piadinhas e essas frases bobas e idiotas que a gente, às vezes, repete, né? Sem saber que está sendo racista, sem saber que está sendo preconceituoso, né? Mas eu cresci assim. Hoje, eu já tenho esse conhecimento e os meus filhos me atualizam o tempo todo, né? No outro dia, a gente falando de coisa financeira, eu falei... alguma coisa que ele falou lá, mãe, tinha que comprar não sei o quê. Eu falei, meu filho, agora não dá, vamos esperar virar os cartões, vamos esperar o mês que vem, porque a coisa está preta. Tomei meia hora de palestra no meio da cara, porque eu falei que a coisa está preta, porque é uma frase racista. Mas eu cresci com essa frase, né? Então, para mim, foi espontâneo, eu não raciocinei no que eu ia falar, eu falei, né? E me envergonhei, porque... Então, eu aprendi, não falo mais isso. Né? Então, não é aquele racismo jogado na cara, negro, preto, não sei o quê. É uma expressão que a gente usa no dia a dia. Né? Ovelha Negra, né? A Rita Lee fez essa música também. Né? Enfim, várias. Então, os filhos são essa atualização para a gente também. Né? A família gerada também nos ensina. A gente leva o que a gente levou da nossa família originária, o melhor da nossa família originária, para eles, e eles devolvem para a gente o ensinamento. É essa troca constante o tempo todo, né? Vamos lá. Então, ó, o que eu acabei de falar, família dos meus pais, os valores, a filosofia e a ideologia, o que é bom, né? A generosidade de um, a amorosidade de outro, o preconceito dele fica com ele, né? O preconceito da minha avó fica com ela, né? O egoísmo do meu avô fica com ele. Eu trago para mim só a generosidade que eu aprendi com ele, a honestidade que eu aprendi com ele. E a minha família, novos valores, nova filosofia, novas ideologias. E outro texto de Adenauer, para a gente pensar juntos. Sua família originária merece sua atenção.
à medida que você dispõe de tempo para lhe oferecer a paz, não lhe sendo mais fator de preocupação ou dela dependa qualquer campo da vida. Então, o que eu acabei de falar, né? Você absorve o que você aprendeu de bom do avô, da avó, do pai, da mãe, de um irmão, leva para frente, e o que é de ruim, que você considera ruim, né? O egoísmo, o preconceito, o avarento, o ciumento, qualquer outras coisas, ficou com ele, pertence a ele, né? Seja um pacificador familiar, evitando qualquer tipo de acusação a este ou aquele membro, mesmo que você tenha razão, né, gente? Todo mundo aqui já falou isso. Seu posicionamento em família, quando da existência de desavenças, deverá ser o de alguém que não advoga em causa própria, nem polariza discussões, optando por levar a todos a voz da paz e da harmonia, a fim de que todos sejam beneficiados. Então, só fechou com chave de ouro o que a gente falou aqui até agora, né? É isso, é a gente, sem julgamento, sem apontar você está certo, está errado, porque não existe o certo e errado, existe a visão, o prisma pelo qual aquela pessoa enxerga a vida, porque ela foi criada, foi forjada daquela forma, né? Então, você tem que absorver o que é bom daquela pessoa. O que é ruim, que você considera ruim, só não pratique, não faça na sua vida, né? Você não vai mudar. Eu sempre falo isso para os meus filhos. Meu pai tem 74 anos. Ele tem 74 anos que ele pensa assim e ele foi criado assim. Eu não vou conseguir mudar ele agora, né? Algumas coisas, ali Bel, né? Eu dei o grande exemplo de Bel ali. Ninguém muda ninguém. Na verdade, as pessoas é que procuram e se abrem às mudanças, né? Então, se essa pessoa estiver aberta a essa mudança, ou estiver procurando essa mudança, vai dar certo. Mas você querer mudar uma pessoa na ponta da faca, no grito, impondo a sua opinião, impondo a sua vontade, você só vai irritar, estressar, causar um clima ruim dentro da sua família, dentro do seu lar. Cristalizar ainda mais. Exatamente, perfeito. Vamos lá. As dimensões da vida nos papéis desempenhados na família. Então, isso aí está também nos livros espíritas, mas também há controvérsias, né? Porque o que diz ali, ó, o paternal, limite, lucidez e segurança. Mas também pode vir da mãe, não pode? Na dimensão maternal. Quantas famílias aí que não tem o pai na história, né? Não tem o pai, a mãe cria 10 filhos e tem isso aí, a firmeza, a segurança, né? Então, isso aí é em linhas gerais, né? Só para elucidar ali, ilustrar, mas não é uma regra. O maternal vem a sentimentalidade, a proteção, a percepção. O filial, respeito, cooperação e responsabilidade. E dos outros familiares, apoio e compreensão, que também não é uma regra. Às vezes, os outros familiares é o que vão trazer a discórdia, né? Mas, em linhas gerais, se tudo fosse perfeito, deveria ser assim, né? Vamos dizer assim. Família na visão espírita. O que dá esse embasamento? A transmissão de cultura e valores, que a gente já falou, a socialização e a educação, e a sustentação do equilíbrio na sociedade. E aí, eu trouxe propositalmente essa família, né? Que é uma nova configuração que a gente anda vendo aí bastante, graças a Deus, né? Eu tenho uma dessas frases que circulam também aí em redes sociais, que eu acho bacanérrima, que, para mim, joga para baixo todos os preconceitos de homofóbico, que é o seguinte: uma criança adotada por um casal gay foi abandonada por um casal hétero. Não é? Não é isso? Então, olha que frase forte. Quando um casal gay, 2 mulheres ou 2 homens, adotam, por exemplo, uma criança, ela foi abandonada. Por quem? 99% de chance de ter sido um casal hétero, né? Então, você vir de uma família de pai e mãe, homem e mulher, não significa lar, não significa amor, não significa laço, né? O que significa é quando os espíritos
se encontram, tem esse encontro de almas mesmo e formam essa família. Família é todo esse conceito, né? Então, essa é a visão da família espírita. A família é o núcleo básico da sociedade e onde reencarnam os espíritos a fim de continuar seu processo de evolução. É nela onde se processam os encontros de antigos afetos e desafetos para o necessário crescimento espiritual. Diga. Foi no slide anterior. Voltar? Olha, se até na aula de meio ambiente eu tinha pergunta sobre reencarnação, imagine dessa provocação que você fez aí. Então, assim, é porque eu me interesso muito, eu estou aqui mais por isso, pelo duplo vida e morte, para entender as questões de retorno, enfim. Por isso que eu sempre estou trazendo, às vezes até inadequadamente, então, mas sempre trazendo. Com todas as errâncias e aprendências, com todas as questões a evoluir, etc., a minha família, do bem, de valores, de amor, de um cuidar do outro, com todos os erros e acertos inerentes a seres humanos que estão juntos. Então, assim, no processo de evolução, no processo de reencarnação, eu entenderei isso como um processo, então, que cada um de nós escolheu estar juntos, que na próxima encarnação, provavelmente, a gente vai continuar juntos em outros papéis, para continuar a evoluir com erros e acertos. Que tipo de entendimento eu posso pensar sobre isso? Sim e não. Tudo pode, tudo depende. Então, vamos contar uma historinha. Eu não conheço sua família, mas vamos contar uma historinha. Você, sua mãe, seu irmão, 5 irmãos. Você, sua mãe, seu pai, 5 irmãos. Certo? Vou contar uma historinha aqui. Vou inventar uma historinha para poder ilustrar. Na outra encarnação, a gente vai se encontrar de novo? Pode. Mas pode ser que você já criou, já fez todo esse reajuste, que é a palavra que a gente ouve muito, né, que eu não gosto, mas vou usá-la. Já fez todo esse reajuste com todas aquelas pessoas, ou você já criou todas as habilidades que você precisava para aquele momento e para aquele momento evolutivo, e você vai ser inserida num outro núcleo. Ou pode ser que na próxima encarnação você encontre só um ou outro irmão, ou só a mãe, ou só o pai e só mais 2 irmãos. Não necessariamente você vai estar sempre inserido dentro do mesmo núcleo com as mesmas pessoas. Senão também, cadê o crescimento? Né? Porque conforme você for passando as reencarnações junto das mesmas pessoas, vai chegar um momento que aquela relação vai estar perfeita. E nas relações perfeitas, a gente precisa também... quer dizer, na evolução, a gente não vive só das relações perfeitas, a gente também precisa ter contato com as relações imperfeitas. Entende? Compreende? Então, você tanto pode reencontrar com aquela pessoa em inúmeras e sucessivas reencarnações, em papéis diferentes, né? Mãe, filho, amigo, e não necessariamente com laços consanguíneos. Você pode ter um grande amigo, uma grande amiga, que foi seu filho na outra encarnação, e na próxima não vai ter nenhum laço com você sanguíneo. Como não? Né? Como não? Você já tinha, vamos dizer assim, em linhas gerais, já resolveu o que tinha que resolver com aquela pessoa, e na próxima encarnação você vai para um outro núcleo, né? Encontrar com um A, B ou C, e não necessariamente com todo mundo. Né? Inclusive, você pode reencarnar até num outro país, numa outra cidade, né? Enfim, eu tenho um slide aí para frente que, deixa eu ver, acho que é até o próximo que fala sobre isso. Respondi? Então, pronto. A verdadeira família é a universal, foi o conceito que Augusto trouxe para a gente lá no início, né? Pois somos todos filhos de Deus, criaturas de um mesmo princípio gerador e mantenedor, nascidos para o amor, unimos-nos em grupos, que a cada encarnação ampliam os seus laços de fraternidade, construindo a verdadeira família espiritual. A evolução ocorre em grupos. Então, até ratifica um pouquinho o que eu acabei de falar, né? A gente vai pulando de grupos em grupos, com as mesmas pessoas, com novas pessoas, com pessoas diferentes, em lugares diferentes, em culturas diferentes, até que um dia, lá no início, lá no final, né, a gente consiga se enxergar dentro dessa família universal. Que eu saiba, dentro do meu conhecimento de Alessandra Brandão, poucas pessoas conseguiram já, por aqui, pela Terra, ter essa visão de família universal. Uma delas era Jesus. Então, como a gente está bem longe de Jesus ainda, a gente ainda vai ter, né,
esse olhar da grande família universal como um todo, como integrado na gente, eu acho que ainda falta um tempo para a gente chegar lá, né? Então, as necessidades da vida social, a gente falou todas elas, né? Não há como desenvolver e melhorar nossas faculdades intelectuais e morais, senão pelo convívio social, né? Debatemos bastante isso. O objetivo supremo da sociedade é promover o bem-estar e a felicidade de todos que se compõem, mesmo que entre tapas e beijos, como diz a música, né? Mesmo com as anhuras, com as desavenças, né? Mas o objetivo geral é esse. Sem a permuta constante de afeições, conhecimentos e experiências, o espírito se embruteceria. Então, aquele cara que se coloca num mostério lá em cima, né? Monastério, né? Não é mostério, monastério. Lá em cima e se isola do mundo, ele está tendo sua evolução, tá, ele com ele mesmo, mas vamos pensar assim, que grande vantagem que tem, né? Ele não tem um irmão que perturba, ele não tem uma mãe chata, né? Ele não tem um pai controlador, ele não tem um amigo de trabalho que inferniza a vida dele, né? Então, ele está crescendo em quê? Ele está crescendo muito em quê? Existe evolução? Está existindo? Tá. Né? Mas ele está perdendo tempo. Né? Podia estar acelerando um pouquinho mais a evolução dele. Né? Porque é nessas diferenças, é nesse convívio que a gente cresce muito mais. Né? E aí, a vida 2. Volta aqui, Alessandra. Não teve neném, não. Estão casando. Vida 2. Planejamento do futuro da família. Então, assim como na reencarnação, né? Embora a gente ache que quando a gente está do lado de lá, a gente planeja tudo, é tudo certinho, não. Né? A gente planeja, entre aspas, mas a gente pode mudar tudo quando chegar aqui. Né? Eu posso ter planejado casar com um José, e quando eu cheguei aqui, eu casei com o Luiz. Né? Foi minha escolha, o livre-arbítrio. Ninguém tem um destino certo e traçado. Né? A gente tem um plano. Né? Mas assim como na vida, e aí às vezes a gente se apaixona, conhece uma pessoa, vamos casar, e a gente vai se formar, a gente vai se mudar, a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai ter 2 filhos, vai comprar isso, vai fazer aquilo, faz nada disso, acontece tudo diferente. Né? A vida encarnada é assim. Né? E quando a gente está no mundo espiritual, a mesma coisa. Né? Não existe um planejamento certo. O que vai direcionando esse caminho, essa estrada, são as nossas escolhas. Né? Esse convívio, esse exercício diário, esse querer, esse desejo, essa vontade de fazer realmente. Nossos filhos são espíritos. Isso é o título de um livro, que quem tem filho, eu recomendo que leia. Né? É um livro sensacional. E quem sabe que tem alguém grávida, que vai ter filho por aí, e que simpatize com a doutrina espírita, também recomende, porque é um livro sensacional. Né? De Hermínio Miranda, e aí é um trechinho que eu trouxe para vocês, ó, que diz assim: esses espíritos que nos são confiados, já embalados em corpos físicos que nós mesmos lhe proporcionamos através do processo gerador, não são criados novinhos, sem passado e sem história. Eles já existiam antes, em algum lugar. Têm uma biografia pessoal, trazem vivências, experiências e que aqui aportam para reviver e não para viver. E estão, portanto, renascendo e não apenas nascendo. Né? Então, é o olhar dos pais, que a gente tem que entender que aquele espírito que está chegando ali, né, sobre o nosso cuidado, é um espírito que está trazendo uma bagagem, às vezes, muito maior do que a nossa, né, com habilidades muito maiores e mais integradas do que a nossa, e que estão chegando justamente para auxiliar no nosso aprendizado. Né? Então, a historinha que eu contei para vocês aqui de ontem, do meu filho, é você tirar ali, né,
o papel da autoridade, porque eu era mãe, não era para ele estar me dando bronca, né? Mas ter esse olhar, tanta coisa que eles me ensinam, né? Então, o ensino, o aprendizado é mão dupla. Acho que foi você que disse isso, né? O aprendizado é mão dupla, não só dos filhos, mas de marido, de mulher, de pessoas, né, que convivem. Com os netos, né? Exatamente. Eu hoje estou vivenciando a experiência com os netos, né? Eu já passei pelos filhos, já ensinaram um bocado de coisa, de vez em quando puxam a orelha também, porque a mãe também erra. Mãe erra, mãe erra. Mas e a gente tem que aceitar, como você disse, a gente tem que, na hora, esquecer essa posição hierárquica, né? E se colocar no patamar de que estamos caminhando juntos. Então, quando a gente coloca nesse sentido de estarmos caminhando juntos em busca da evolução espiritual, essa limitação, essa diferença de pose, de posto, ela desaparece. Exatamente. Então, a gente segue junto. E aí, os filhos já ensinaram, os netos agora estão ensinando mais ainda. Minha avó, como é que eu vou admitir que a senhora não sabe isso, minha avó? Eu fico... Quando a gente vira mãe, a gente fica mais tolerante com a mãe também. Porque se a gente pode errar, né? Ela também pode. Isso é uma fala que eu falo para os meus filhos direto. Eu digo assim, ó, vocês não vão exatamente saber a minha posição, porque eu digo assim, quando vocês tiverem os filhos de vocês, vocês vão entender o que é isso que eu estou falando. Vocês não vão saber exatamente a minha posição, porque vocês não vão ser mãe. Vocês vão ser pais. Né? Mas vocês vão entender o que eu estou falando. E é exatamente isso, né? Quando a gente se torna mãe, a gente tem esse olhar mais de compaixão, mais benevolente, mais compreensivo, né? Eu falava com o Luiz outro dia, eu falei para vocês, minha mãe vai fazer 11 anos que faleceu, e nesses 11 anos eu queria tanto, quer dizer, eu converso, que eu sei que ela me ouve em algum momento, né? Mas eu queria muito poder estar aqui no presencial para dizer assim, agora eu entendo o que foi que você falou, né? Agora eu sei por que foi que você fez isso, né? Porque agora eu estou no papel de mãe de adolescentes. Quando ela desencarnou, meus filhos ainda eram crianças, estavam lá na primeira infância. Então, hoje eu consigo ver algumas coisas que ela me dizia nessa idade, quando eu tinha 18 anos, e que eu não compreendia. Agora eu já vou compreender. Quando meus filhos estiverem mais para frente na vida de casados, eu também sei que eu vou ter, né? Então, isso é o que forma a gente, né? Vamos lá. E o resto a criança tem de fazer do reaprendizado da vida nas condições que renasceu. Terá que familiarizar-se com o novo corpinho que recebeu, aprender a língua do seu povo, bem como retomar conhecimentos gerais, habilidades manuais, como desenho, escrita, manipulação de instrumentos, aparelhos, ferramentas e muito mais. Então, é o que eu falei com o Zoli, né? A gente vai reencarnar, se a gente reencarnar sempre na mesma casa, no mesmo lar, na mesma cidade, na mesma cultura, né? Estagnou o aprendizado, né? Então, a gente precisa reencarnar com objetivos diferentes, inclusive de lugares, de culturas, né? de aprendizados diferentes. É aí que está a grande beleza da reencarnação, né? Isso aqui também a gente... Aí, o Rodrigo vai brincar comigo, porque o Rodrigo diz, que eu vou contar para vocês um segredo de bastidor, ele falou isso hoje ali para a Laísa. Rodrigo diz que no início eu falo. Aí, quando vai chegando no final da aula, eu digo assim, a gente já falou isso. Aí eu pulo, a gente já falou isso. Mas a gente já não falou isso? Né? Então, eu vou ficar falando 2 vezes a mesma coisa? Né? Então, a gente já falou isso, que a educação é na família, é da onde vem o berço, é da onde... Quando você entrega o seu filho para a alfabetização, né, para a escola, ele já tem que estar com a basezinha dele ali dos valores, né? De compreensão, de generosidade com o amigo, de honestidade, de afeto, de fraternidade. Isso tudo você já tem que... Lógico, é uma criança muito pequenininha, ela está aprendendo, está iniciando uma nova reencarnação. Mas essa base sólida tem que ir de casa, não é a escola que vai ensinar. Ele vai ter o aprendizado com os coleguinhas? Vai, porque é assim que a gente começa. Né? Mas a base a gente manda.
as pessoas não fazem a distinção. Uma coisa é você falar de educação. A educação, ela comporta esses princípios éticos, morais, né, religiosos. Então, cabe à família. O que ele vai ter fora de casa, fora da família, na escola, nos grupos com colegas, é cultura. Ele vai aprender coisas novas, conhecimentos gerais, mas educação, esse é o meu entendimento. Educação é o que comporta os princípios éticos, morais, religiosos, a questão do respeito mútuo entre as pessoas, entre os familiares e as outras pessoas. Então, isso realmente eu acho que compete à família originária, que é gerada, né? Exatamente, perfeito, é isso mesmo. E aí o que a gente falou ainda há pouco, né? Nós só vamos encontrar pessoas que nos amamos, né? que estão ligados pelos laços, ou também vamos encontrar desafetos dentro da nossa família. Então, os espíritos que se encarnam numa mesma família, sobretudo como parentes próximos, são frequentemente espíritos simpáticos, ligados por relações anteriores, que se traduzem pela afeição durante a vida. Então, frequentemente, a gente também tem que tirar esse mito de que eu reencarnei, meu irmão, meu filho, não sei o quê, todo mundo foi meu inimigo. Por isso que a gente reencarnou com um laço muito apertado, muito próximo, porque é para o amor segurar ali, né? É na força do amor. Não. Né? Ali no texto está dizendo, frequentemente, as pessoas que estão nos seus laços mais próximos são pessoas que tiveram afeto com você. Mas pode ainda acontecer que esses espíritos sejam completamente estranhos uns para os outros, separados por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem também por ser antagonismo na Terra, a fim de lhe servir de prova, né? Falamos sobre isso aqui. Então, tudo pode, né? Tudo serve como aprendizado, né? Tanto você pode estar inserido dentro de um núcleo familiar onde a maioria se dá bem e se ama, como a maioria tem desavenças, como pode ser meio a meio, como Augusto disse ali, né? A gente pode ter a maioria que se dá bem em um, que é a desavença de todos, pode ser. Todas as configurações te levam para o aprendizado e para a evolução. Último texto de Adenauer. A paz em família é garantia de ter um lugar onde as melhores vibrações são assimiladas, aliviando o espírito das tensões geradas nos embates da vida. Mesmo quando outros tumultuem o ambiente familiar, seja você a fonte de paz e de harmonia, para que o equilíbrio doméstico seja estabelecido. Sua vibração, oriunda de sua paz interior, será o ponto de apoio para que os espíritos amigos possam agir em favor do bem, fazendo de sua casa um local de alta espiritualidade. Em sua consciência, deve sempre vigorar o desejo de fazer o bem, de distribuir a paz e de amar as pessoas. Então, vou trazer para a minha casa. Eu, meu marido e meus 2 filhos. Os 3 estão perturbados lá por algum motivo. Um está estressado com a faculdade, o outro estressou com os amigos, o meu marido se estressou no trabalho. Aí chegam os 3 derrubando tudo em cima de mim, né? Porque chegou dentro de casa, eu posso falar o que eu quiser, eu posso xingar, eu cansei. Se eu também entrar na mesma energia que eles, olha o que Adenauer diz ali, seja o ponto de apoio para que também os amigos espirituais possam agir ali. Então, se os 4 ficar perturbados, cadê o ponto de apoio? Né? Aí eu já escutei também, aqui nas aulas, os alunos dizem assim, mas o que adianta? Uma andorinha só não faz verão, né? Aí eu digo para eles, eu trago o exemplo de uma vela, né? Se a gente apagar esse salão todinho aqui, eu preciso de uma lanterna potente para iluminar tudo, ou se eu sair com uma vela com uma chamazinha desse tamanho aqui, eu posso ir na frente e todo mundo ir atrás para a gente achar a porta da saída? Posso, né? Então, eu gosto muito desse exemplo, que é para a gente parar nesse exercício diário, dentro da nossa casa, e pensar, eu posso ser essa chamazinha. Né? Se eu deixar ali todo mundo se acalmar, aí tento conversar com um, tento ser, é o que Francisco nos traz, né? O instrumento de vossa paz. Né? Então, tento conversar com um, tento conversar com o outro. Pode ser que naquele dia eu consiga
sintonizar e harmonizar com um filho e o outro marido não, mas no dia seguinte eu tento com o outro, porque não adianta a gente tentar, a gente não tentar e entrar na mesma sintonia, porque só vai perturbar toda a egrégora da casa, né? E nem a gente pedindo essa ajuda, ajuda, como é que eu vou, alguém vai ajudar se você não quer ser ajudado, né? Então, acho que esse é o grande pulo do gato, né? E você também, uma outra frase que eu gosto muito é que palavras ensinam e exemplo arrasta, né? Então, os filhos também aprendem com isso, o marido também, o que eu falei, às vezes você acha que você não está servindo, ou que a pessoa que você não está movendo nada dentro daquela pessoa, mas está. Pode ser que, num outro momento, eu chegue em casa perturbada e ele seja esse ponto de apoio, porque eu fui naquele momento. Então, ele vai dizer, não, espera aí, deixa eu ver o que está acontecendo. Né? É assim, aos pouquinhos, com o nosso exemplo, com o nosso comportamento, é que a gente vai mudando o comportamento das outras pessoas que estão em volta da gente. Isso aí é para você, Elaine. Lê aí e guarda, tá? Que a gente já falou. Ausentar-se da família sob pretexto de que é diferente dos demais com quem convive é fugir do próprio destino e da oportunidade de crescer. Seu Adenauer que falou, não fui eu não, viu, Elaine? Não briga comigo, foi seu Adenauer Novaes. E aí eu trouxe a minha família para vocês, porque eu sou dessas. É uma foto velha, viu, gente? Então, mas é porque, para fechar com chave de ouro essa aula, tem esse texto que é bem conhecido, acho que alguns de vocês já leram na internet, que é de Chico, que ele fala de família. Então, ele diz, nasceste no lar de que precisavas, vestiste o corpo físico que merecias, moras no melhor lugar que Deus poderia te proporcionar, de acordo com o teu adiantamento. Possuis os recursos financeiros coerentes com as tuas necessidades, nem mais nem menos, mas o justo para as tuas lutas terrenas. Teu ambiente de trabalho é o que elegeste espontaneamente para a tua realização. Teus parentes e amigos são as almas que atraístes com as tuas próprias afinidades. Posso passar? Não. Tá, então eu vou esperar. Portanto, teu destino está constantemente sob o teu controle. Tu escolhes, recolhes, eleges, atrais, buscas, expulsas, modificas tudo aquilo que te rodeia a existência. Teus pensamentos e vontades são a chave de teus atos e atitudes. São as fontes de atração e de repulsão na tua jornada vivencial. Não reclame nem te faças de vítima. Antes de tudo, analisa e observa. A mudança está em tuas mãos. Reprograme sua meta, busca o bem e viverás melhor. Então, acho que não tinha como terminar essa aula sem trazer esse texto, né? Então, a mudança que a gente quer, se eu não estou feliz com a egrégora do meu lar, com o meu convívio, tanto com a minha família gerada, quanto com a minha família originária, a mudança está em minhas mãos. Né? Eu acho que é de Gandhi, lá que gosta muito de Gandhi, a frase de que eu seja a mudança que eu quero no mundo é de Gandhi, né? Então, que eu seja a mudança que eu quero na minha casa, que eu quero no meu lar. Né? Mas não adianta, porque eu já tentei. Continue tentando, uma hora, né, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Você vai ver esse retorno. Né? E é o que eu falei, às vezes você não percebe, mas lá na frente você vai ver o seu filho repetindo o que você ensinou. Né? Porque isso acontece com a gente, todo mundo que é pai e mãe, né, sabe que aquilo que a gente ouviu dos nossos pais, hoje a gente entende. Então, fatalmente, os nossos filhos também vão passar por essa experiência. Ok? Um beijo para vocês e até sábado.